Senhor nosso Deus e Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada a ti. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui diante da tua santa e gloriosa presença, para te agradecer, para te engrandecer, para te dizer, Pai, que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua bondade, nós precisamos do teu amor, nós precisamos do teu governo, nós precisamos do Senhor em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos do Senhor neste momento que estamos aqui diante de ti, Senhor, para louvar e engrandecer o seu santo nome, te bendizer e te agradecer. Senhor, nos perdoa pelos nossos atos, atitudes, palavras, ações, pensamentos, sentimentos que foram contrários ao que o Senhor requer de nós, aos seus mandamentos, seus estatutos, a tua palavra, Senhor. Nós estamos diante de ti, Senhor, com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração, Senhor, aberto, clamando a ti, Senhor. Ouça a nossa causa, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor, ouça a nossa petição, porque a tua palavra nos diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir o clamor dos teus filhos. E nós estamos clamando a ti, Senhor, mais uma vez nesse propósito sobre a família. Ah, Senhor, nós não desistiremos da nossa família, e nós não desistiremos das famílias sobre esta terra, Pai. Parece, meu Deus, que é uma oração repetitiva, parece, meu Deus, que é um tema repetitivo, mas nós conhecemos o plano do Senhor para as famílias. E nós vemos, ó Deus, como o adversário tem atacado ferozmente as famílias, destruindo a base das casas, dos lares, das famílias, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos fortalece neste propósito, Senhor. Nos fortalece, Senhor, nesta oração pelas famílias. Não só a nossa, Senhor. Não só daqueles que nós conhecemos, que gostamos, que amamos, que temos relacionamento. Senhor, mas eu entrego todas as famílias essas, ó Deus, que têm passado por situações desastrosas, pecaminosas, destrutivas. Situações, ó Deus, que nós olhamos com os nossos olhos naturais e não temos compreendido. Situações que nos causam, Senhor, medo, ansiedade, preocupação, desânimo, esgotamento físico e espiritual. Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração entregue, te pedindo, ó Deus, nos altos céus uma resposta. Senhor, eu te entrego, meu Deus, todas as famílias. Te entrego, ó Deus, a família dessas pessoas que estão conosco ouvindo essa oração, dessas pessoas que vão compartilhar essa oração, para que vidas familiares sejam alcançadas pelo teu poder, pela tua autoridade, pela tua misericórdia, pela tua justiça, pela tua bondade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua fidelidade, Pai. Porque nós somos infiéis, nós somos pecadores, nós somos trapos de imundície, mas temos um Pai, temos um Deus, temos um Senhor, um Salvador, um Criador. Ah, Pai, o Senhor conhece a nossa estrutura, que viemos do pó e do pó retornaremos, mas o Senhor também conhece os nossos corações e sabe que nós estamos aqui nesse firme propósito, Senhor, acerca da nossa casa, do nosso lar, da nossa família, daqueles, ó Pai, que nós amamos, da nossa parentela, Senhor, de perto e de longe. Te pedindo, ó Deus, por esses nomes do caderno de oração, por essas fotografias que os meus irmãos e as minhas irmãs têm apresentado, meu Pai, quando se colocam diante de Ti para esta oração.
essa peça de roupa, Senhor, representando essa pessoa, meu Pai. Eu te entrego os cadernos de oração, Senhor, que se encontram nas portas das igrejas, das pessoas que passam por ali e colocam seus nomes, Senhor. Toca no coração e na causa de cada um, nas famílias dessas pessoas, Senhor. Toca, Senhor, nesses pais, nessas mães, nesses filhos, nesses parentes que se colocam, Senhor, no quarto de oração e clamam a Ti, pedem ao Senhor uma resposta, uma cura, uma transformação, uma libertação, uma restituição, uma restauração. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, Te bendizemos e agradecemos e declaramos que há poder no Teu nome, há poder no Teu sangue, Senhor. Nos reveste, Senhor, com a Tua armadura do alto das nossas cabeças, a planta dos nossos pés, firma os nossos pés na Tua palavra, Senhor, e unge, Senhor, a nossa cabeça. Derrama do óleo da alegria, da autoridade, da unção, que o Espírito Santo de Deus manifeste com os seus prodígios, com os seus frutos sobre os nossos corações, Senhor. Nos cobre com o Teu sangue, Senhor. Nos abriga no Teu esconderijo, ó Pai, porque nós estamos aqui, Senhor, engrandecendo, clamando ao único que pode, aonde tudo terrenamente já foi esgotado. Senhor, trabalha em nós. Senhor, nos transforma. Senhor, nos abençoa. Senhor, nos liberta. Ah, meu Pai, eis-nos aqui te pedindo, nos levanta, Senhor, como coluna das nossas casas. Levanta, Senhor, os esposos, os filhos, como colunas destas casas, que essas casas, Senhor, sejam transformadas num lar de paz, de união, de amor, de renúncia, de cuidado, de zelo, de fidelidade, um lar de perdão, Pai, um lar de união. Restaura essas mesas, meu Pai. Restaura, Senhor, esses leitos conjugais, Pai. Porque nós sabemos que quando o Senhor entra, quando o Senhor passa, quando o Senhor habita, tudo é transformado. As trevas se dissipam, a luz chega, há a transformação. Não tem como, Senhor, as Suas mãos tocarem na nossa vida e a nossa vida continuar da mesma forma. Não tem como, Senhor, se manifestar sobre nós e a nossa vida continuar da mesma forma. Não tem, Pai. O Senhor nos dá nova vida, o Senhor nos dá esperança, o Senhor renova as nossas forças, o Senhor renova a nossa fé, o Senhor nos liberta, nos cura, nos transforma, nos orienta, nos sustenta, nos salva. Esse é o Deus que nós servimos. É nesse Deus que nós cremos e a esse Deus que nós estamos clamando para que seja feita a Tua vontade dentro desta família, Senhor. Dentro desta casa, deste lar, deste casamento, nesse leito conjugal, meu Pai. Que haja a restauração, a restituição, que haja o conserto, que haja o perdão, que haja o amor, que haja a restituição dos anos perdidos, que haja a libertação. Livra, meu Pai, livra esse marido, essa esposa, de toda a imoralidade, de toda angústia, medo, ansiedade, que haja o temor, Senhor, o temor ao Senhor nesta casa, Pai. Habite o Espírito Santo de Deus em cada um dos componentes desta família, Senhor, porque o Senhor está fazendo uma grande obra dentro de nós, dia após dia. Uma obra perfeita, uma obra completa, uma obra assinada pelas Tuas digitais, Senhor. E o Senhor está nos tocando neste dia, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, Senhor. Tocando naqueles, ó Pai, que nós olhamos, Senhor, com os nossos olhos terrenos e achamos que aquilo ali não vai ter jeito, aquela pessoa não vai mudar, aquela pessoa vai continuar, ela não quer saber do Senhor, ela não quer ouvir a Tua palavra, ela não quer. Mas o Senhor está tocando com as Suas digitais
a esse coração endurecido, tornando esse coração um coração, Senhor, de carne ensinável, um coração, Senhor, de solo fértil para receber de Ti, o milagre, a cura, a transformação, a libertação, a restauração, a restituição. Pai, diz a Tua palavra neste dia, no Salmo 133, no Salmo 136, diz a Tua palavra no Salmo 136, neste dia, Senhor, acerca da família, palavra de ordem, palavra para que nós venhamos a tomar posse. Diz a Tua palavra no versículo 1, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Pai, nós estamos aqui louvando ao Senhor com os nossos corações, nossa mente, elevando, Senhor, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, as nossas emoções ao Senhor, louvando, engrandecendo, porque a sua benignidade é para sempre. Nós não temos essa benignidade, Pai. Muitas das vezes nós temos o nosso coração endurecido, nós provocamos ira no coração do próximo, Senhor. E o próximo da nossa vida é o nosso marido, os nossos filhos, os nossos familiares, a nossa parentela, até as de longe, Senhor. Então trata de nós primeiro, Senhor, para que nós sejamos agentes influenciadores nestes lares e nessa família. Que nós somos representantes através desta oração, acerca destas causas, desta casa, desta família, desta parentela. Senhor, que nós possamos mudar as estratégias que temos, Senhor, feito pela força do nosso braço, pelo nosso entendimento. Que nós venhamos receber as estratégias dos altos céus, Senhor, para saber lidar com cada um que pertence à nossa família, para sabermos lidar, para que essas pessoas que ainda não Te conhecem, ou que Te conhecem, mas não cumprem a Tua palavra, ou que ainda, Senhor, são senhores dos seus desejos, do seu coração, elas possam ver em nós a luz do Espírito Santo de Deus, que elas possam ver em nós exemplos do caráter de Cristo, que nós sejamos os agentes, Senhor, influenciadores destas casas, porque muitas das vezes, ó Deus, estamos diante de Ti pedindo ao Senhor para mudar aquela outra pessoa. Quantas vezes estamos diante de Ti clamando, muda meu marido, muda meu filho, muda minha filha, muda minha sogra, muda minha nora, muda meu sogro, muda meu genro, muda meu primo, meu tio. E não olhamos que nós precisamos mudar para que todas essas pessoas olhem para nós e vejam o Senhor Jesus. Senhor, que bom, Pai, estarmos diante de Ti, recebendo fresquinho dos altos céus essa palavra. A sua benignidade dura para sempre. Ela nos alcança. Então, que nós possamos receber de Ti essa benignidade e compartilhar, Senhor, com aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles, ó Pai, que ainda não Te servem em espírito e em verdade. Senhor, eu Te entrego todas as áreas das nossas vidas. Eu Te entrego, Senhor, o nosso coração. Arranca todos os espinhos, toda a raiz de amargura, todo sentimento que possa estar escondido, Senhor, em gavetas da nossa alma, Senhor. Arranca tudo de nós. Arranca tudo dessas pessoas que estamos apresentando esse caderno de oração, com esses nomes aqui representados pelas suas causas, pelas suas famílias, representando os seus lares, ó Pai. Arranca de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor.
Que toda treva, Senhor, seja, Senhor, dissipada de dentro do nosso coração, de dentro da nossa mente, de dentro do nosso lar. Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus que qualquer, Senhor, situação que esteja assolando este lar, Senhor, seja uma situação física ou espiritual, está batendo em retirada, Senhor. Eu declaro, Pai, que se há alguma treva dentro deste coração, algum espinho, algum solo, Senhor, pedregoso, Senhor, se há algum ressentimento, alguma raiz de amargura, alguma raiz de vingança, algum desequilíbrio, Senhor, emocional, sentimental, mental e espiritual, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Bata em retirada, porque a luz chega neste momento em nosso coração, em nossa mente, em nossos olhos, em nossos lábios, nossos ouvidos. Senhor, arranca de nós toda palavra suja, todo sentimento contrário. Arranca dos nossos ouvidos os tampões. Arranca, meu Pai, dos nossos olhos as escamas. Que nós tenhamos uma visão aberta, espiritual, plena. Uma visão dos altos céus, Senhor. Que tudo aquilo que o inimigo, Senhor, tem avançado, trazendo contenda, confusão, dissensão, contestação, falta de perdão, destruição, neste lar, nesta família, nesta casa, neste casamento, Senhor, neste relacionamento dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, seja aniquilado, destruído, bata em retirada, porque o Senhor está passando com seus anjos, com espada cortante de fogo, Senhor, para destruir toda a fortaleza, toda a brecha, tudo aquilo que o adversário, Senhor, levantou, tudo que ele plantou. Ah, Senhor, meu Deus e Pai, toda erva daninha, Senhor, que esteja escondida, caia por terra, arrancada, destruída, queimada, corta o arco, quebra a lança, queima os carros de fogo, destrói as fortalezas levantadas, arranca as algemas, destrói, Senhor, esses portões de ferro, esses grilhões, Senhor, destrói, destrói, destrói com teu poder, com teu sangue, com a tua autoridade, Senhor. Senhor, derrama, Senhor, da tua justiça, o Senhor que se encontra com o cetro de equidade apontado para nós, Senhor, para a nossa vida, para a nossa conduta, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso espírito. Senhor, Jesus, Jesus, estamos aqui diante de Ti, clamando ao Senhor. Eis aqui a nossa família que nós consagramos e apresentamos ao Senhor. Converte o coração desses pais aos filhos e os filhos aos pais, Senhor. Trabalha, Senhor, trabalha nesses corações. A nossa casa, Senhor, pertence ao Senhor. O nosso casamento pertence ao Senhor. Os nossos filhos, a nossa descendência, as novas gerações pertencem ao Senhor. O nosso lar pertence ao Senhor. Senhor, a vida financeira, espiritual, sentimental, a nossa saúde pertence ao Senhor. O nosso corpo é do Senhor. Pai, visita todo o legado geracional, Senhor, antepassado, se há alguma imoralidade, alguma raiz de amargura, de desequilíbrio, de maldição hereditária, de oração contrária, de espírito de acompanhamento, de espírito de destruição, de espírito de suicídio, de homicídio, de espírito, Senhor, de vícios a drogas, a jogos, a pornografia, Senhor, a pedofilia, o homossexualismo, o lesbianismo, Senhor, a ideologia de gênero, o roubo, o furto, a mentira, a hipocrisia, a falácia, a altivez, a arrogância, a hipocrisia de estar servindo ao Senhor aos domingos e durante a semana se tornam enviados de Satanás na vida das outras pessoas. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, nos liberta, nos liberta. Nós confessamos os pecados antepassados, os presentes e os futuros, em arrependimento, te pedindo a Deus nos dá o equilíbrio espiritual, sentimental, mental, Senhor, estrutural, Senhor. Ah, Senhor, aviva-nos, ó Pai, nos fortalece, que nós venhamos edificar a nossa casa sobre a rocha que é Jesus Cristo, que Jesus Cristo governe a nossa vida, a nossa mente, a nossa família, o nosso casamento, a nossa casa. Todas as áreas das nossas vidas nós consagramos e entregamos ao Senhor, Pai. Ah, Senhor.
Toma cada um, Senhor, que está conosco nesta oração. Recebe, meu Deus, essas petições, essas orações, esses clamores, essas súplicas, Senhor. Age, meu Pai, aonde os nossos olhos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não podem agir. Senhor, nos ensina a sermos misericordiosos para alcançar de Ti a misericórdia. Perdoadores para recebermos de Ti o perdão. Hospitaleiros para que nós também possamos receber de Ti a hospitalidade espiritual. Que nós sejamos, Senhor, instrumento de honra, vaso de honra. Que nós sejamos, Senhor, Teus discípulos, porque nós somos os Teus filhos, que conhecemos a Tua palavra e através de nós a luz está alcançando estes lares, estas vidas. Senhor, nos dá força, nos dá sabedoria. Aviva-nos, ó Pai, com o Teu Espírito, nos dá o discernimento espiritual, a sabedoria dos altos céus, Senhor. Nos renova, porque o Senhor é a nossa alegria, a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o general de guerra, o leão da tribo de Judá, o juiz dos juízes, o médico dos médicos, o legislador dos legisladores. E nós entregamos todas as causas, Senhor, dos Teus filhos que se encontram na justiça, ou, Senhor, diante do INSS, Senhor. Senhor, tira esses juízes iníquos dessas causas, mas que eles venham legislar através do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o justo juiz. O Senhor é o nosso juiz, o nosso legislador, o nosso rei, nos salvará. Pai, alcança essas pessoas que estão com alguma, Senhor, petição, seja na justiça, seja no CISREG, Senhor, para uma consulta, para uma operação, uma cirurgia, um transplante, uma transfusão, um remédio, Pai, um exame, uma aposentadoria, um auxílio-doença, uma causa diante do opressor, como aquela viúva clamava ao juiz iníquo todos os dias: julga a minha causa contra o meu adversário. E o Senhor fez o juiz iníquo, Senhor, julgar. Se aquele juiz iníquo, que não temia o Senhor e não respeitava os homens, julgou a favor daquela viúva, que dirá mais o Senhor, que é o nosso Pai, o nosso juiz dos juízes, o advogado dos advogados, pode fazer com esta causa que o Teu Filho apresenta, Senhor, diante de Ti, com essa papelada, com esse número desse processo, Senhor, nessa vara de justiça, nesse CISREG, nesses locais, Senhor, governamentais, Senhor. Que toda falcatrua caia por terra e que os Teus filhos, Senhor, recebam a justiça dos altos céus, Senhor. Nos dá o arrependimento, a confissão dos nossos pecados, tira a arrogância e a altivez. Tira a arrogância de nós acharmos que somos santos e olharmos para o defeito, para os pecados dos outros, como se o pecado dos outros fosse maior do que os nossos. Senhor, nos dá um arrependimento, a clareza espiritual para entender que todos nós somos pecadores. Não há níveis de pecado, há níveis de arrependimento, de amadurecimento e de obediência para que esses pecados não retornem aos nossos corações, Pai. Te entrego tudo em Tuas mãos, Senhor, te pedindo portas de emprego abertas, te pedindo portas de estudo, Senhor. Essas pessoas que farão provas, Senhor, para terem uma profissão melhor, uma condição melhor de alimentar a sua família. Senhor, toma esses relacionamentos, esses noivados, esses namoros, esses casamentos. Toma, Senhor, essas crianças que nascerão. Toma esses casais, ó Pai, que têm pedido, Pai, para que a madre desta esposa seja aberta, meu Pai. Toma essas crianças que se encontram nos orfanatos, envia famílias para essas crianças. Prepara essas famílias e essas crianças para viverem, Senhor, verdadeiramente como famílias. Não essas famílias que o mundo apresenta, não, Senhor. Essas famílias mentirosas, ideológicas de Satanás. Não, não, não. Família, Senhor, onde não vai causar traumas nessas crianças. Pelo contrário, vai transformar esses traumas que essas crianças viveram em alegria, Senhor. Toma esses idosos, meu Pai. Toca nesses corações desses filhos, desses netos, que possam ir, Senhor, nessas instituições para retomarem o ambiente familiar com seus idosos, Pai. Toma essas pessoas que se encontram nos hospitais, Senhor, nas UPAs, clínicas, ó Deus. Leva a cura. Seja a cura, Senhor, pelas Tuas mãos, seja a cura pela mão do médico, seja a cura pela mão de uma cirurgia.
Senhor, nessa mesa cirúrgica, Senhor, que as tuas mãos sejam as condutoras das mãos desses operadores, desses cirurgiões, Senhor, dessa equipe que se encontra, Senhor, fazendo essa cirurgia. Seja através de um remédio, Senhor, eu não sei. O Senhor pode curar. O Senhor tem este poder, essa autoridade de agir no impossível, nesse diagnóstico que o médico disse que é o fim. Mas o Senhor arranca esse ponto final, coloca uma vírgula, acrescenta dias e faz essa pessoa, Senhor, testemunhar para a honra e glória do Senhor. Movimenta os céus a favor dos teus filhos, Senhor. Filhos teus que precisam, Pai, comprar uma casa própria, que estão assolados pelo aluguel, pelo desespero, meu Deus. Esses que precisam de um carro próprio, Senhor. Essas pessoas, Senhor, que estão sendo oprimidas, Senhor, por essas concessionárias, esses financiamentos, Pai, abusivos, ó Deus. Faz a tua justiça na vida dos teus filhos, Senhor. Que eles possam honrar com os compromissos, Senhor. Que eles possam pagar os tributos, os compromissos, Senhor, de uma forma concreta, terrena, administrativa, mas que seja, Senhor, conduzida pelos altos céus. Senhor, multiplica a semente dos teus filhos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te entrego, meu Pai, as escolas, as creches, as crianças, os adolescentes, as universidades, os jovens adultos, os intercessores, os ministérios. Te entrego a tua igreja, os convertidos, os convencidos, os recém-convertidos, os desigrejados, afastados, Pai. Porque não existe desviado, não. Desviado é Satanás, Senhor. Existe o afastado, muitas das vezes afastado, por causa do corpo de Cristo que está capenga, que está, Senhor, causando dores, decepções na alma dos teus filhos e das tuas filhas, que entram dentro, Senhor, da igreja para buscar ao Senhor, mas se esbarram, Senhor, a corpos e membros, Pai, que não compreendem que somos membros do teu corpo, onde o Senhor é o cabeça, onde o Senhor é que está comandando, governando, instruindo. Ah, Senhor, toca na tua igreja, Senhor. Toca, Senhor, nos anjos do Senhor que estão à frente dos altares. Que todo fogo estranho caia por terra em nome do Senhor Jesus. Renova a intimidade dos teus filhos, para que eles sejam como o povo de Bereia e tudo que vem do altar eles possam confrontar com o que está escrito. E se for, toma posse. Se não for, que o Senhor venha tratar, Pai. Tira, Senhor, toda a ação mundana que tem adentrado nos altares, Senhor. Que haja manifestação do teu poder, porque o Senhor buscará a igreja, dentro da igreja. Ó Senhor, tudo está escrito na tua palavra. Que nós procuraríamos, por causa dos comichões dos nossos ouvidos, um local, Senhor, que fosse satisfazer os desejos do nosso coração, muitas das vezes, outrora, como nós éramos no passado, antes de conhecermos a Deus. Mas não há, Senhor, conluio das trevas com a luz. É sim, sim, não, não. Por isso te entregamos os dizimantes, os dizimistas, os ofertantes. Te entregamos todos nas tuas santas e gloriosas mãos, intercessores, aqueles, ó Pai, que têm sido levantados para orar. Orar por aqueles, ó Pai, que não tem ninguém para orar. Alcança, meu Deus, os viúvos, as viúvas. Alcança aqueles, ó Pai, que não têm familiares, que já não tem mais ninguém na sua família. Outros, Pai, que a sua família já desistiram de orar por eles. Por mais que seus familiares possam ter desistido, nós estamos sendo levantados para orar por essas pessoas. Porque nós não desistimos. Nós estamos aqui, Senhor, como os remanescentes. São aqueles, ó Pai, que não dobram o joelho para Baal, não servem a Mamon e não se seduzem, Pai, com a mentira de Jezabel. Nós estamos aqui diante de Ti, clamando, Pai, por estas causas, te pedindo, Pai, que haja comunhão entre os irmãos e as irmãs, entre os teus filhos e tuas filhas, entre os pais e os filhos e os pais, sogras e noras, genros e sogros, primos e primos, tios e tias, tios e sobrinhos, sobrinhos e tios, avós e netos, netos e avós. Senhor, toma a família, que é projeto do Senhor, porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Que adianta nós ganharmos as almas lá fora, se as almas estão perdidas dentro do nosso lar, Senhor, da nossa família, da nossa geração, da nossa descendência, dos nossos ascendentes. Nós estamos aqui te pedindo, Senhor, blinda os teus filhos e tuas filhas.
Senhor, que o fogo do teu Espírito, Senhor, venha derramar os teus prodígios, da tua misericórdia, do teu amor, da tua bondade, da tua graça. Que toda batalha espiritual seja derrubada, derribada. Toda armadilha, toda perseguição, Senhor, seja destruída. Nenhuma arma forjada prosperará contra a nossa casa, contra o nosso casamento. Nós sejamos os maiores discípulos, que nós sejamos os maiores profetas e profetisas dentro da nossa casa, através das Escrituras, Pai. Que o nosso lar receba hoje uma unção diferenciada dos altos céus. Que o Senhor venha passar com a tua espada de fogo cortante, transformando cada um componente desta casa, deste lar. E tudo aquilo que outrora, Senhor, trazia ansiedade, desespero, esgotamento, acaba aqui. Acaba nesse momento, através dessa oração, porque está sendo ligado nos céus e na terra a prosperidade, a união, o amor, o perdão, a libertação, a cura, a transformação neste lar está sendo desligado nos céus e na terra. Toda obra, toda artimanha, todo planejamento de Satanás contra a nossa vida. É essa oração, Senhor, que nós apresentamos a Ti, de todo o nosso coração, junto com os meus irmãos e as minhas irmãs, junto com esse caderno aqui, Senhor, que eu apresento a Ti. Os meus irmãos que se encontram nas redes sociais, Senhor, acompanhando as orações deste canal este que o Senhor nos deu, para que nós sejamos agentes influenciadores da Tua palavra nesta terra, que as nossas orações cheguem onde nossos pés não alcançam, que a nossa voz chegue aonde os nossos lábios não possam alcançar, mas que o Senhor está recebendo no Teu trono, com cheiro suave e agradável, e vai, Senhor, movimentar aos céus, a favor de cada um que está conosco, confiando em Ti, Pai, não é em nós, é em Ti, que o Senhor está ouvindo e o Senhor responderá. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.